Bem-vindos ao canal para mais uma reflexão. E hoje nós vamos falar sobre os nossos valores, repensar sobre isto. Nós temos visto muitas pessoas indo embora, principalmente nesse momento que nós estamos atravessando, pessoas mais próximas, pessoas mais distantes. Mas isso nós temos acompanhado no decorrer de toda a nossa vida. Mas vamos falar sobre pessoas mais distantes, mais pessoas conhecidas como grandes conquistadores, pessoas famosas, políticos, pessoas poderosas, né? Quantas têm ido embora no decorrer da vida, nós temos acompanhado isso. E daí a gente pensa o que essas pessoas conquistaram e o que elas deixaram aqui na Terra. Esses conquistadores, como Gengis Khan, por exemplo, Alexandre o Grande, o que eles partiram e deixaram o quê? Deixaram mais vitórias ou um rastro de sangue, de sofrimento e de dor muito maior do que suas conquistas? E pessoas ricas, poderosas, políticos, que já se foram também, que partiram. O que eles deixaram para trás? Deixaram muito mais tristeza e pobreza do que serviços prestados em favor da sociedade, do povo que sofre, né? E não levaram nada de material, nem de importante, nem de poder que adquiriram aqui na Terra. E daí é impossível, né, a gente não pensar sobre isso. Né, nas consequências de tudo isso. Será que essas pessoas realmente foram felizes aqui na Terra pelas suas conquistas, seu poder, seu dinheiro? E mais, será que elas realmente estão felizes do lado de lá, com as consequências dos seus atos? Porque todos nós vamos partir, né? Isso é a maior certeza que nós temos. E eu acredito que a grande maioria das pessoas não se contentam com a ideia de viver só essa vida, né? Mesmo as pessoas mais céticas, no fundo, têm o senso de eternidade. A própria questão do instinto de sobrevivência está dentro da alma de cada um de nós, o senso de eternidade, de não conformação com uma vida que se resume apenas nessa vida da Terra, né? E depois da morte do corpo físico, pensar que tudo se acabará. Quanto a essas pessoas que nós estamos falando, em que nortearam as suas existências? Nas coisas terrenas, simplesmente, que são transitórias, né? E esse é o grande problema, o ponto fundamental em relação à felicidade pessoal. Agora, por outro lado, nós temos visto também pessoas que foram importantes também na história. Exemplo, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o próprio Chico Xavier e outros, né, que partiram daqui deixando verdadeiras marcas do bem, ensinos de bondade, de paz, de força, que até hoje inspiram a humanidade ao bem, não é? Essas pessoas, sim, deram um sentido às suas vidas. O Espiritismo, que anda lado a lado com a ciência, e a psicanálise afirmam, concordam nessa questão que todo indivíduo necessita dar sentido à sua existência para ser completo e feliz. Ninguém foge disto. Essas pessoas que deixaram essa marca do bem na Terra, ao contrário das primeiras, elas fizeram isso porque já haviam alcançado o patamar de seres lúcidos, completos, principalmente autorrealizados, completos porque devido à sua completude já podiam se doar ao semelhante, não é? Estavam transbordando daquilo que já tinham em si. Nortearam suas vidas na conquista de valores realmente eternos, né? Que não se transferem de mãos em mãos, né? Que traz harmonia plena, completude realmente, ou seja, a verdadeira felicidade que o tempo não acaba, não dissolve. Então é importante a gente refletir, pensar sobre isso, porque apesar da continuidade da vida após a morte do corpo físico, todos nós vamos mesmo, né, partir.
Isso é irremediável. E tendo em vista essa certeza, isso nos remete a pensar no que realmente vale a pena em nossa vida. Nos leva a pensar no que estamos fazendo pela nossa realização pessoal e pelo nosso adiantamento espiritual. Porque a realização pessoal é uma prioridade básica na nossa existência, uma prioridade para hoje, para agora, né? Abraham Maslow, que é fundador da Escola de Terapia Humanista, que é um dos tipos de abordagem psicoterápica, ele diz que as pessoas nascem com desejo de autorrealização e por isso existe uma hierarquia de necessidades que são inerentes a toda pessoa, a todo ser humano. E ele criou uma chamada pirâmide das necessidades, que de baixo para cima seria assim. Primeiro, necessidades fisiológicas, comer, dormir, etc. Segundo, necessidade de segurança, que seria o cuidado com o corpo, com a vida, ter emprego, família, recursos suficientes, né, etc. Terceiro, necessidades sociais, ter amigos, ter família, pertencimento a um grupo, a comunidade, né? Quarto, necessidade de estima, que é aprovação da família, das pessoas, da sociedade, dos amigos, respeito das demais pessoas. E em quinto, a necessidade de autorrealização, realização pessoal, referente a crescimento pessoal, ao autoconhecimento, porque a psicanálise diz que o autoconhecimento é fundamental para a saúde emocional, para a realização pessoal, realização do potencial que temos, que todos nós temos, autocontrole, independência nas mais diversas áreas e por aí vai. Então, a ciência psicanalítica diz que a pessoa, para ser funcional e saudável, necessita de ver supridas essas necessidades constantes nessa pirâmide. Então, esse seria o ideal de personalidade que todos devemos buscar. Mas a necessidade da autorrealização está na base da pirâmide, né? E é primordial, inerente a todos nós. Quando uma pessoa é bem emocionalmente, espiritualmente, tudo mais vem por acréscimo. As coisas fluem, né? As coisas boas são atraídas energeticamente para essa pessoa. Então é preciso buscar suprir, né, as necessidades básicas, sim, mas é preciso, sobretudo, buscar essa completude na essência da motivação do existir. É preciso buscar a realização pessoal para dar sentido à vida. Isso constitui uma meta imprescindível para a vida, para viver bem aqui e agora, né? Quem foge disso pode cansar de procurar felicidade que jamais vai encontrar, é inútil, e vai viver e vai desencarnar com frustração. Isso é o que acontece no mais das vezes. Por isso é preciso entender que enquanto a meta humana estiver direcionada para o imediatismo, para a obtenção de prazeres e alegrias imediatas, momentâneas, obtenção de prazeres e alegrias, né, rasas, momentâneas, visando sempre a compensação e o lucro, não acontece a autorrealização humana, a felicidade real. Isso, apesar que seja complicado de entendermos, porque a maioria das pessoas não entendem isso é provado, isso é fato constatado. E basta que a gente olhe ao redor, né, em relação ao passado e ao presente, que nós vamos ver isso. Por isso nós estamos até refletindo sobre isso. Porque todos os seres humanos têm necessidades equivalentes. Todos estamos mergulhados na mesma organização física, molecular, né, com os mesmos fenômenos biológicos, psicológicos que constituem o nosso eu, né, o nosso ser. Todos somos semelhantes. Temos um corpo físico porque precisamos, né, agir, nos manifestar através dele aqui no mundo material, mas espiritualmente, mentalmente, nós somos criados por Deus para algo grande, algo maior além do corpo físico. É a mesma coisa de fugir disso, é a mesma coisa de dar mais valor à máquina do que está operando a máquina. Dar mais valor ao computador do que dar valor à pessoa que está operando a máquina, o computador. Nós somos criados para desenvolver nossos potenciais adormecidos, potenciais diversos, culturais, emocionais, espirituais. E não desenvolvê-los traz desequilíbrio, perturbações diversas,
depressão, ansiedade, vazio existencial, vícios, dificuldade nas relações, enfim, desequilíbrios diversos. Se assim não fosse, qual seria o motivo para tanta infelicidade, tanto mal no mundo ainda? Vamos pensar assim. Porque se não fosse assim, por que o ser humano não estaria pleno e feliz, pelo menos em sua maioria, já que a maioria vive na superficialidade, no materialismo? Essa que é a verdade. Então, ninguém é obrigado a isso, mas é recomendável parar para pensar se o que nós estamos construindo na nossa vida hoje, vamos nos jogar para frente, para o futuro, daqui a 10, 20, 30 anos ou mais, dependendo da idade da pessoa, a forma como nós estamos vivendo nos fará felizes? Nós estamos construindo algo na nossa vida, no mundo, que nos trará orgulho de nós mesmos, paz, alegria, satisfação. Hoje ainda, mais da qual nós iremos nos orgulhar e ser felizes no amanhã? É preciso pensar isso, porque viver no imediatismo é viver sem ponderar nada disso. É complicado isso, porque o tempo é inexorável, né? Certamente nós vamos colher amanhã o que nós estamos plantando hoje. Isso é de lei, é a grande lei de causa e efeito, que é inexorável também. Então não adianta ir levando a vida, como diz o outro, como diz o ditado, empurrando com a barriga de qualquer jeito. Não adianta. É preciso viver uma vida mais reflexiva, pensando no que fazer para que no hoje, assim como no amanhã, nós não sintamos tristeza, inutilidade, vazio existencial, decepção, né? Isso não depende de ninguém, só depende de cada um de nós. Então nós somos livres para agir como bem entender, como bem desejar. É como diz, nós tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Porque Deus nos dotou de livre-arbítrio para isso. Nós podemos sim agir como bem entendemos, mas é lamentável que na atual conjuntura espiritual, né, que nós estamos vivendo na Terra, nós ainda permaneçamos ignorando a nossa própria realidade, os objetivos superiores, né, a que devemos nos entregar, que Deus nos criou, o verdadeiro significado da nossa existência, os melhores recursos que nós podemos obter, os melhores métodos para adquirir a felicidade real e a harmonia ideal em nossa vida. Nós somos totalmente responsáveis por nossa vida, ninguém mais é. Então não adianta a gente se fazer de vítima, querer transferir essa responsabilidade, dizendo, eu não consigo, é difícil, porque eu tenho trauma, porque foi fulano que me deixou assim, o assado, porque foram meus pais, a infância é difícil. Não adianta. Isso é perda de tempo. Procurar lidar com traumas de infância é muito produtivo, é muito bom trazer à tona isso para resolver conflitos, mas não como justificativa de inércia, de não mudança. Ao contrário, quando você traz os conflitos à tona, é realmente para resolvê-los, para você entender que hoje é vida diferente, que você é outra pessoa, uma pessoa adulta, e tudo isso tem que ser ressignificado, não é? Porque nós somos eternamente responsáveis por tudo, absolutamente tudo que ocorre na nossa vida. Se nós não causamos nessa vida, causamos na vida passada. A família é difícil, a infância é difícil, é consequência de atos de vida passada, são escolhas nossas. E todos nós temos o meio para buscar as soluções e resolver as nossas questões, e temos que fazer isso. Então, como nós estamos vendo, isso tudo não se trata apenas de questão religiosa e espiritual, não. A ciência, a psicologia, a psicanálise diz também que uma pessoa saudável psicologicamente sempre assume a responsabilidade de sua vida para si. Ela nunca transfere para outrem essa responsabilidade. E essa projeção é o artifício psicológico que as pessoas mais usam. E isso não funciona, isso não tem resolvido. Não é para resolver conflitos, para desenvolver relacionamentos bons, ao contrário. A projeção, como diz a psicanálise, nós somos verdadeiros espelhos, nós nos espelhamos no outro. Então nós vemos no outro, esperamos do outro aquilo que nós temos dentro de nós. Isso é um fato incontestável também. Porém, as pessoas não vão agir de acordo com o que nós expectamos dela.
de acordo com essa projeção que nós fazemos. Então, por isso é preciso parar de fazer projeção para as outras pessoas, de nossas expectativas. Isso não funciona, isso já é provado. E o tempo, gente, devora tudo que é ilusório, tudo que é baseado no materialismo, na superficialidade. Como nós vimos anteriormente, o tempo apaga tudo, só permanece realmente os valores e conquistas verdadeiros e reais. Daí muitas pessoas podem dizer, mas como fazer para conquistar esse patamar de completude, de pessoa resolvida, de pessoa bem emocionalmente, né? Como fazer para conseguir isso? Para nos ajudar a sanar essas dúvidas, né, sobre o que seria realmente a autorrealização, eu trouxe aqui uma fala da Joana de Ângeles, né, que nos explica através da ótica espiritual que coaduna totalmente com a visão psicanalítica também. Ela diz assim: a autorrealização é um desafio que se encontra diante de todos os indivíduos, sem a qual a incompletude irrompe, tornando-se fator patológico de desequilíbrio. A autorrealização é todo um lento e complexo processo de despertamento, desenvolvimento e amadurecimento psicológico de todas as adormecidas potencialidades íntimas que estão latentes no ser humano, como suas experiências e realizações ético-morais, estéticas, religiosas, artísticas e culturais. Equivale esclarecer que é todo um esforço bem direcionado para a realização do eu profundo e não da superficialidade das paixões do ego. Ela se refere à necessidade da realização e do despertamento do eu profundo, que é o ser espiritual, o ser mental, né? O ser eterno, dotado de potencialidades enormes, maravilhosas, e não do ego, que é o ser superficial, o ser preocupado com a aparência, com o que os outros estão pensando, não é? Esse ser imediatista. Então veja, se bater o vazio, o tédio, a insatisfação, a ansiedade, o medo do amanhã, nós já sabemos o motivo, né? Então é prudente, é altamente recomendável que nós destinemos tempo suficiente de nossas vidas para a construção dessa autorrealização. Somente assim nós vamos vencer esses estados emocionais ruins, desequilibrados, né? Nós cansamos de ouvir falar e nós já sabemos que nada ocorre por acaso. Essa pandemia veio justamente para isso, para que nos aquietemos um pouco, para que possamos repensar os nossos valores íntimos, pessoais, para que façamos as mudanças necessárias. Então não adianta desejar prolongamento da vida do corpo, para obtenção de prazeres sem fim, como a maioria das pessoas tem agido, tem vivido assim. A única vitória real da vida é a vitória adquirida sobre a morte, né? Sobre a ilusão da morte, o medo da morte. A única vitória é quando se compreende que a vida verdadeira é a vida espiritual, que é a vida eterna, e essa compreensão ela deve acontecer justamente agora, ainda nessa vida. Não devemos prorrogar isso mais. Então não se deve esperar a aproximação da morte para dizer, se eu soubesse que era assim, eu devia ter feito diferente enquanto tinha tempo. Temos que fazer o diferente agora, essa orientação para quem deseja ser feliz ainda nessa vida. O Chico Xavier dizia essa frase constantemente. Ele dizia assim: o grande problema da humanidade é olhar mais para o espelho do que para dentro de si. Falta-lhe o senso de eternidade. O que ele quer dizer? Como sempre, com toda a razão, falta-nos esse senso, esse olhar profundo, né? Se nós vivemos somente ligado aos apelos da vida física, a superficialidade, nós não estamos desenvolvendo o senso de eternidade. Então nós precisamos fazê-lo, porque a única coisa real que nós temos realmente é a vida espiritual, que é eterna. Se nós passamos a vida a nos desgastar com coisas materiais, muitas vezes supérfluas, problemas insignificantes, discussões tolas, sem nada de profundo, sem nada que interesse realmente, não é? Nós perdemos tempo, não é? Tentando provar que sempre temos razão, discutindo, nos desgastamos demais nas nossas relações com isso, nós não estamos desenvolvendo aí o senso de eternidade. Se nós vivemos preocupados conosco apenas,
girando em torno de nós mesmos, indiferentes ao todo, às pessoas, nós não estaremos desenvolvendo o senso de eternidade. Então a questão fundamental aqui é a mudança de foco, né, desse foco. É desligar-se do que é imediatista e raso para se ligar ao que realmente é mais profundo. E a melhor forma de fazer isso é através de autoquestionamento. Né? A melhor forma de percebermos isso, nos questionar. Então vamos falar assim, como estamos vivendo aqui no mundo? Vamos parar e pensar sobre isso, como eu estou vivendo no mundo? Daí vem os outros questionamentos. O que eu estou fazendo em prol das minhas conquistas eternas? Quantas pessoas eu estou ajudando, quantas lágrimas dos outros eu fiz derramar e quantas lágrimas eu derramei por conta disso? Por outro lado, quantas lágrimas eu ajudei a enxugar, eu enxuguei, ou seja, como eu estou tratando o meu semelhante? Eu estou deixando rastro de bondade e alegria no mundo ou rastro de tristeza e dor? O que eu estou construindo de bom para deixar a minha marca no mundo? É muito importante esse questionamento. Você mergulha no verdadeiro autoconhecimento se perguntando isso. E a resposta já vai ser a solução. E mover forças para fazer as modificações necessárias. Vamos fazer como Chico Xavier nos ensinava. Olhar menos para o corpo, menos para o espelho, não é? Menos para as coisas e vamos olhar mais para dentro de nós mesmos, vamos fazer essas perguntas e ser sinceros com essas respostas. As respostas não são difíceis, nós sabemos na verdade quem somos. Nós fugimos dessa realidade, mas nós sabemos. Essas respostas nos mostrarão o rumo, qual é o melhor caminho a seguir, o que fazer. Basta, gente, ter coragem e força de vontade para isso. E disso depende a realização pessoal de cada um de nós. A segurança, vencer o medo, a ansiedade em relação ao futuro. A felicidade e a paz, a consciência tranquila, a alma tranquila. É nos pacificarmos em relação à atitude alheia, permitir aos outros ser como são e exigir de nós ser cada vez melhores. A felicidade está na mão de cada um de nós. E basta ter essa coragem e força para mudar isso. Eu desejo paz e luz a todos. Até a próxima.